Se você quer saber qual o propósito do sofrimento na vida cristã, você veio ao lugar certo. E antes de mais nada, eu quero pedir de coração que você se inscreva no canal e deixe seu comentário para a gente conseguir levar a palavra de Deus para muito mais pessoas. E agora, vamos direto ao ponto. Qual o propósito do sofrimento na vida cristã? A experiência do sofrimento é inevitável para todos os seres humanos, incluindo os cristãos. Em nossa jornada de fé, enfrentamos desafios, adversidades e lutas que muitas vezes questionamos o porquê. No entanto, o sofrimento tem um propósito profundo na vida cristã, sendo uma ferramenta de Deus para moldar nosso caráter, fortalecer nossa fé e nos aproximar dele. Agora, para você entender o porquê você, como um cristão, está experimentando o sofrimento na sua vida, vou te falar como isso causa crescimento e transformação. Para os cristãos, o sofrimento não deve ser uma surpresa. Jesus foi claro ao afirmar: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16:33. Assim, ele nos alertou que enfrentaríamos dificuldades, mas também nos lembrou de que, mesmo em meio às aflições, ele está conosco. O próprio Cristo passou pelo sofrimento para cumprir o propósito de Deus e nos conciliar com o Pai. Suas dores foram o caminho para a nossa salvação, e Ele é o exemplo supremo de como o sofrimento pode ter um propósito redentor. Podemos ter como exemplo o de Paulo e o espinho na carne. O apóstolo Paulo é outro exemplo de alguém que experimentou o sofrimento, mas compreendeu seu propósito. Em uma segunda carta aos Coríntios, Paulo menciona o espinho na carne, um sofrimento persistente que o afligia. Embora ele tenha orado para Deus que removesse essa aflição, o Senhor respondeu: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Paulo aprendeu que o sofrimento o mantinha humilde e dependente de Deus, e que sua fraqueza era uma oportunidade para experimentar o poder de Cristo. Esse espinho na carne de Paulo não é detalhado na Bíblia, mas acredita-se que tenha sido algo que o afligia profundamente, como uma doença ou uma batalha espiritual. A falta de especificidade permite que qualquer pessoa, em qualquer sofrimento, se identifique com a experiência de Paulo. Seu exemplo nos ensina que Deus não nos abandona no sofrimento, mas nos concede sua graça para suportá-lo e crescer através dele. Agora, eu vou te mostrar algumas coisas que fazem você, como um bom cristão, estar sofrendo. O sofrimento na vida cristã também é um caminho para a maturidade espiritual. Em Romanos 5:3-5, Paulo diz: também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência experiência, e a experiência esperança. Essas palavras revelam uma perspectiva totalmente nova sobre o sofrimento, e ele é um processo que nos transforma. As dificuldades nos ensinam a ter paciência e a confiar em Deus, desenvolvendo em nós uma esperança mais profunda e uma fé mais sólida. Assim, o sofrimento não é meramente uma fonte de dor, ele pode se tornar uma oportunidade de transformação. Como o fogo que purifica o ouro, as tribulações refinam nosso caráter, removendo as impurezas do orgulho, da autossuficiência e do egoísmo. O sofrimento nos ajuda a perceber nossa total dependência de Deus e nos aproxima de sua vontade. Outro aspecto de suma importância para o sofrimento na vida cristã é que ele nos ensina a depender de Deus e a deixar de lado a autossuficiência. Na passagem sobre espinho na carne, Paulo menciona que o espinho foi dado a ele para que ele não se enchesse de soberba devido à grandeza das revelações que recebeu. Deus permite muitas vezes que enfrentemos situações em que somos forçados a reconhecer nossas limitações e a depender exclusivamente de sua graça. O sofrimento também nos ajuda a cultivar um coração humilde. A dor e a adversidade podem nos ensinar a ser compassivos com os outros e a desenvolver empatia. Quando somos quebrantados, estamos mais abertos a entender a dor do outro, e isso nos transforma em servos mais dispostos a ajudar aqueles que também estão passando por dificuldades. A carta de Tiago nos lembra de que a prova da vossa fé produz paciência. Deus
Permite que passemos por provas para desenvolver a paciência e a perseverança em nosso coração. É através de desafios contínuos que nosso caráter é fortalecido e nossa fé é aprofundada. Deus está menos preocupado em nos proporcionar uma vida sem dor e mais focado em nos moldar à imagem de seu Filho. Ele quer que desenvolvamos uma fé que persista, mesmo quando as circunstâncias parecem insuportáveis. Deus usa o sofrimento dos cristãos para nos ensinar lições que não poderiam ser aprendidas de outra forma. Ao enfrentar o sofrimento com uma postura de fé, podemos crescer em nossa confiança no Senhor, sabendo que Ele está nos guiando, mesmo quando não entendemos o propósito completo da dor. Por fim, uma das coisas mais importantes é o sofrimento como testemunho de fé. O sofrimento tem um papel fundamental no nosso testemunho como cristãos. Quando passamos por dificuldades e permanecemos firmes na fé, demonstramos ao mundo que nosso amor por Deus não depende das circunstâncias. Nossa fé se torna uma luz para aqueles ao nosso redor, revelando que há algo muito maior e mais profundo do que nossas coisas terrenas. Muitas pessoas foram tocadas ao ver cristãos enfrentando adversidades com esperança e confiança no Senhor. Quando mantemos nossa fé em meio à dor, testemunhamos o poder de Cristo que opera em nós. Podemos dizer, como Paulo, que quando sou fraco, então é que sou forte. O mundo observa nossas respostas ao sofrimento e por meio disso pode conhecer o amor e a graça de Deus. Então, meu amigo cristão, você que está passando por esse sofrimento terrível, tenha ânimo, pois agora eu vou te falar que o sofrimento na vida cristã não é um acidente, mas parte do nosso propósito de Deus para a nossa vida. Embora nem sempre conseguimos compreender por que certas coisas acontecem, podemos confiar que Deus está usando cada dor e cada dificuldade para nos moldar e nos transformar. Ele nos sustenta, nos consola e nos concede a força para perseverar. Em meio às provações, é importante lembrar que o sofrimento é temporário e que há uma glória eterna que nos espera. Como diz Paulo em Romanos 8,18, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. O sofrimento nos aproxima de Deus, nos transforma e nos prepara para a eternidade com Ele. Então, que possamos enfrentar o sofrimento com fé, lembrando que Deus está conosco em todas as circunstâncias e que Ele está trabalhando em nós para um propósito maior e eterno. Se você gostou desse vídeo, peço do fundo do coração que se inscreva no canal para ele conseguir chegar a mais pessoas que estão precisando desse conforto nesta hora de sofrimento. Agradeço pela sua companhia e te espero no próximo vídeo.